Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida, sou professora de Biologia e artesã e sejam todos bem-vindos ao canal Amanita. No vídeo de hoje nós vamos fazer essa ursinha aqui. Se você é novo por aqui, saiba que nesse canal você encontra várias dicas sobre crochê e principalmente sobre amigurumis. Então dê uma olhada nos vídeos, tem vários conteúdos exclusivos, várias receitinhas que você só vai encontrar aqui nesse canal. Então já se inscreva, faça parte dessa família linda que é a família Amanita. E você que já é da família, se quiser apoiar ainda mais o meu trabalho aqui na internet, seja membro desse canal. Essa ursinha eu fiz a um pedido especial de uma cliente. Então ela me mandou a foto e pediu que eu fizesse uma ursinha para colocar numa abajur. Então ela precisava de uma ursinha com 12 centímetros. Então essa aqui ficou exatamente com 12 centímetros de altura, tá? Ela sentadinha. E é uma peça muito gostosa de fazer, bem rapidinha também, tá? Muito fácil, né? Envolve costura, então as patinhas, os bracinhos e as orelhas e o focinho são todas pecinhas costuradas, tá? O rabinho aqui também na parte de trás são pecinhas costuradas, mas é aquela pecinha rápida, né? Pra você que tá começando, é uma peça muito legal de fazer porque a recompensa vem rápida. E para quem já está fazendo amigurumis aí há um tempo, que já faz amigurumi profissionalmente ou que faz para presentear, é uma peça bem rapidinha de fazer. Tem um detalhe aqui de um lacinho, tá? Então eu coloquei aqui um lacinho, mas nada te impede também de fazer uma versão masculina sem a sainha. Então fica aí a dica. Sabe que esse canal é um canal de inspirações, então eu trago a minha versão das peças aqui, mas cada artesã tem uma criatividade diferente e é livre para modificar as peças de acordo com o seu gosto e colocar o seu dedinho em cada uma das criações daqui. Então, se você já gostou dessa peça, já deixa seu like aqui embaixo, compartilha lá no grupo de WhatsApp, compartilha com as amigas lá no grupo do Facebook, para disseminar ainda mais a sementinha da família Amanita. Então, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. E aí, meninas animadas para fazer o nosso ursinho, né? E meninos também, que eu sei que tem muitos meninos que fazem crochê. Então, vamos lá. Para começar o nosso ursinho, eu vou utilizar esse fio bege, esse aqui é o 7563. A agulha que eu vou utilizar é a agulha número 3. Nós vamos começar o nosso ursinho com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, nós vamos dobrar, né, e fazer o nosso anel mágico. E aqui dentro do nosso anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Vamos puxar aqui um pouco o anel, né? Não puxar muito, porque senão fica difícil pra gente fazer a segunda carreira. E na segunda carreira, nós vamos fazer um aumento em cada ponto baixo que nós fizemos. Então, logo no primeiro ponto, a gente faz um aumento. Ó, então, são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, esse é o primeiro aumento. No próximo ponto baixo, o segundo aumento. No próximo, o terceiro aumento. Depois, o quarto aumento. Quinto aumento. E por último, aonde eu tenho o meu marcador, que é o nosso último ponto da carreira, mais um aumento. Né, que faz aí o nosso 6º aumento. Então, agora a gente puxa o nosso anel mágico para ele fechar e ficar bem fechadinho aqui o centro. Então, nós temos aqui um total de 12 pontos baixos na segunda carreira. Na terceira carreira, nós vamos começar a intercalar os aumentos. Então, será um ponto baixo e um aumento. E repetir esse mesmo padrão. Um ponto baixo e um aumento. No final dessa carreira, nós terminaremos com 18 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Então, fizemos um ponto baixo e um aumento e fechamos com um total de 18 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E repetir esse mesmo padrão por toda a volta. 1, 2 e um aumento. E no final da carreira, nós teremos 24 pontos baixos.
Carreirinha finalizada, então fizemos 2 pontos baixos e um aumento. Próxima carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. Ó, fiz 2, 3, um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 1, 2, 3 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, nós teremos um total de 30 pontos baixos. Então, é só fazer 3 pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada, então fizemos 3 pontos baixos e um aumento. Agora, na próxima carreira, são 4 pontos baixos e um aumento. Ó, então aqui fizemos 4, um aumento. E novamente, 1, 2, 3, 4, e aqui por último, um aumento. E nós vamos repetir esse mesmo padrão por toda a volta. No final da carreira, nós fecharemos com 36 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos 1, 2, 3, 4 pontos baixos entre os aumentos. Agora, nós vamos fazer umas sequências de 8 carreiras sem aumento e sem diminuições. Então, nós vamos crescer aqui essa parte da cabeça. Então, são 8 carreiras com 36 pontos baixos cada uma delas. Então, é da carreira de número 7, que é essa aqui que nós estamos fazendo agora, até a carreira de número 14, com ponto sobre ponto. Então, é só fazer 8 carreiras sem aumento e sem diminuições. Finalizadas as nossas 8 carreirinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Então, vou tirar esse marcador. E antes da gente continuar, nós vamos fixar os olhinhos, tá? Então, eu vou colocar aqui do outro lado, ó, os olhinhos que eu vou utilizar aqui são olhinhos com trava, e esses aqui é o número 8, tá? São olhinhos número 8, tá? Com trava, daqueles olhinhos normais que a gente compra pra amigurumi. E aqui nós vamos colocar entre a carreira 10 e 11, com mais ou menos 6 a 7 pontos entre os olhinhos. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então, é entre essas carreiras aqui. Eu vou colocar um aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu acho que assim fica uma distância boa, tá? Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu distanciar mais um. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos entre os olhinhos. E de cima para baixo, contando aqui a partir da primeira carreira, entre a carreira 10 e 11, tá? Então, agora é só colocar a travinha de segurança pra gente poder continuar. Colocadas aqui as nossas travas, e o meu esmalte estava mole, quando eu fui colocar a trava, gente, ele enginhou todo, olha só, estragou tudo. Próxima carreira, nós vamos começar algumas diminuições. Então, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos, e aqui, ó, nós vamos fazer uma diminuição. E novamente, 1, 2, 3, 4. Vou pegar a alcinha da frente, vou pegar a outra alcinha da frente, vou puxar o fio, fiquei com 2 fios na agulha e faço o ponto baixo, tá? Então, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreirinha finalizada, então fizemos 4 pontos baixos entre as diminuições. E agora nós vamos para a próxima carreira. São 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz 1, 2, 3 pontos baixos e aqui agora uma diminuição. E nós vamos repetir esse padrão por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Carreirinha finalizada, então fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz aqui 2 pontos baixos, agora uma diminuição. E vamos repetir. 1, 2 pontos baixos, uma diminuição. Então, repetir esse mesmo padrão por toda a volta e no final nós teremos 18 pontos baixos.
Carreirinha finalizada, então fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições. E agora é um pouquinho diferente do padrão que a gente está acostumado com o amigurumi. Agora nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, tá? Então eu fiz aqui 3, 4 pontos baixos, uma diminuição. E novamente, 1, 2, 3, 4, uma diminuição. E de novo, 1, 2, 3, 4, e aqui por último, uma diminuição. Então, nós fechamos essa carreira aqui com 15 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira aqui de ponto sobre ponto, tá? Então, a próxima carreira, que seria aqui a nossa carreira do pescoço, é uma carreira sem aumento e sem diminuições, com 15 pontos baixos, tá? Então, é só fazer pontos baixos em toda a volta, sem aumentar e sem diminuir. E agora, depois que a gente fizer essa carreira, nós vamos colocar o enchimento na cabeça, tá? E deixar ela bem preenchida. Ó, finalizando aqui, último ponto da volta. Agora, a gente pausa e aí nós vamos colocar enchimento aqui nessa cabeça. A quantidade de enchimento que a gente coloca é uma quantidade mediana, tá? Então, nem muito enchimento, nem pouco, porque se colocar muito ele vai ficar muito estufado, se colocar pouco ele vai ficar murcho. Então, é uma quantidade mediana. Aqui, já coloquei enchimento em toda a cabeça, né? Observe, ó, que ela está com os pontinhos bem juntinhos, tá vendo? Então, a quantidade de enchimento tem que ser mediana, né? De forma que ela fique firme, ó. Ela tá firme, mas os pontos, eles não estão distantes. Então, vamos lá. Vamos marcar aqui o último ponto. E agora, nós vamos fazer aqui uma troca de cores, tá? Porque nós vamos fazer a parte de baixo do nosso ursinho. E nós vamos trocar de cor aqui pra ser a camisetinha. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixíssimos aqui e eu vou cortar o fio, tá? Então, fiz 2 pontos baixíssimos, vou cortar o fio e vou fazer aquele arrematezinho aqui. O fio que eu vou colocar aqui é o Off-White, é o 8176. Então, nós vamos pegar esse fio e nós vamos inserir na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo que nós fizemos na última carreira. Ó, o ponto baixíssimo é bem apertado, então às vezes é um pouquinho difícil inserir a agulha. Então, a gente vai pegar esse nosso fio, opa, escapou aqui, e nós vamos prender aqui só na alcinha de trás. Agora sim, a gente vai inserir a nossa agulha nas 2 alcinhas do nosso ponto baixíssimo e fazer aqui o primeiro ponto baixo dessa carreira com a nova cor. O segundo ponto baixo eu vou fazer no segundo ponto baixíssimo. Ó, o segundo ponto baixo em cima do segundo ponto baixíssimo. O terceiro ponto baixo da carreira, nós vamos fazer no próximo ponto baixo. Ó, então, cuidado para não fazer no mesmo ponto. Nesse daqui, nós já fizemos aqui em cima. Então, é no próximo ponto, é nesse aqui. E agora, nessa carreira aqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos, ó, fizemos aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir esse padrão por toda a volta, de 4 pontos baixos, deixa eu colocar esses fiozinhos aqui dentro para facilitar, 4 pontos baixos e um aumento. 1, 2, 3, 4, e aqui nesse que eu estou é o aumento. Então, nós vamos repetir isso aqui por toda a volta. 1, 2, 3, 4, e aqui um aumento. E novamente, 1, 2, 3, 4,
E aqui no último ponto, um aumento. Então, ficamos aqui com um total de 18 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos 4 pontos baixos entre os aumentos, nessa primeira carreira aqui que já trocamos de cor. Agora, vamos para a segunda carreira aqui do corpo. Nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. O primeiro ponto da carreira vai ser naquele primeiro ponto que nós fizemos na troca de cores. Então, 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 2 pontos baixos e um aumento. Carreira finalizada, fizemos 2 pontos baixos entre os aumentos e fechamos com um total de 24 pontos baixos. Na próxima carreira é mais uma carreira de aumentos e nós vamos fazer 3 pontos baixos e um aumento. E repetir. 2, 3 pontos baixos e um aumento. E nós vamos repetir esse padrão por toda a volta. No final dessa volta aqui, nós ficaremos com 30 pontos baixos. Agora, né, carreirinha finalizada, 3 pontos baixos entre os aumentos, 30 pontos baixos no total. E aqui nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, 3 carreirinhas com 30 pontos baixos, olha só, sem aumento e sem diminuições. Então, é só fazer as 3 carreiras, ó, 3 carreirinhas, sem aumento e sem diminuições. Carreiras finalizadas, então fizemos 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com 30 pontos baixos. Então, vamos tirar esse marcador daqui, vou colocar ele no último ponto. E agora, nós vamos fazer mais uma carreira de aumentos. Então, aqui nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. E repetir por toda a volta. 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. No final dessa carreira, nós ficaremos com 36 pontos baixos. Carreira finalizada, então fizemos 4 pontos baixos entre os aumentos e agora nós vamos fazer mais uma carreirinha de aumentos. Aqui agora são 5 pontos baixos e um aumento. Eu fiz 3, 4, 5 e um aumento. E nós vamos repetir por toda a volta. 2, 3, 4, 5 e um aumento. Então, nós vamos repetir esse padrão de 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, nós teremos 42 pontos baixos. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos entre os aumentos. E agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Então, é uma carreirinha de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições, tá? Então, é só fazer uma carreira com 42 pontos baixos. Carreirinha finalizada. Então, fizemos aqui uma carreira de ponto sobre ponto, sem aumento e sem diminuições. Agora, nós vamos fazer novamente a troca de cores. Nós vamos voltar pro bege, tá? Que é a cor do corpinho. E aqui, então, finaliza a roupinha. E agora, a gente volta para a cor do corpo. Então, eu fiz novamente aqui 2 pontos baixíssimos aqui, que é onde a gente vai efetuar a troca de cor. Então, aqui, já estou com o fio bege. E aqui, nessa próxima carreira, nós vamos fazer somente pegando na alcinha de trás, tá? Então, eu vou prender o fio aqui só na alcinha de trás e eu vou fazer o primeiro ponto baixo da carreira nesse mesmo fiozinho de trás. Ó, fiz aqui o primeiro ponto baixo. O segundo ponto baixo, eu também vou pegar nessa alcinha de trás, aqui do ponto baixíssimo que nós fizemos, e fazer o segundo ponto. O terceiro, na alcinha de trás do terceiro ponto. E aqui é uma carreira de diminuições. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz 3, 4, agora o próximo 5, e aqui uma diminuição. E aí, a diminuição aqui, você tem, né, as duas opções de diminuição,
pegar uma alcinha e a outra alcinha, peguei os dois fios, puxei e fiz a diminuição. Ou você pode fazer também pegando a primeira alcinha, pegando a segunda alcinha, fico com 3 alcinhas na agulha e puxo direto, tá? Então eu vou fazer assim porque é mais fácil, porque eu só tô usando só o fiozinho de trás. 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma diminuição. Inseri o fio, a agulha na primeira alcinha de base, inseri na segunda alcinha, puxei o fio, fiquei com 3 fios na agulha e puxei os 3 de uma vez só. Então, eu vou repetir esse padrão de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreirinha finalizada. Então, fizemos 5 pontos baixos entre as diminuições e nessa carreira aqui nós terminamos com 36 pontos baixos. Agora, as próximas carreiras também são sequências de diminuições. Então, nessa primeira aqui foi 5 pontos baixos entre as diminuições. Essa agora que nós vamos fazer são 4 pontos baixos entre as diminuições, depois a outra 3 entre as diminuições, depois 2 entre as diminuições. Então, nós vamos começar a fazer essa daqui com 1, 2, 3, 4... E agora, eu já posso diminuir pegando só a alcinha da frente. 4 pontos baixos e uma diminuição e repetir por toda a volta. Depois, eu vou fazer mais uma com 3 pontos baixos entre as diminuições. Depois, eu vou fazer mais uma com 2 pontos baixos e as diminuições. Se você já quiser ir colocando o enchimento aqui, já facilita, tá? Então, eu vou colocar um pouco. Vou fazer as minhas próximas carreiras de diminuições. E já volto pra gente finalizar a nossa base de corpinho. Fiz aqui as 3 carreiras aqui com as diminuições. Então, nós fizemos uma carreira com 4 pontos baixos entre as diminuições. Depois, uma carreira com 3 pontos baixos entre as diminuições. E, por último, 2 pontos baixos entre as diminuições, e é essa que a gente tá aqui agora. Já coloquei o enchimento, observe que o meu corpinho aqui já tá todo cheio, e agora a gente vai continuar para fechar aqui esse corpo. Então, se eu usei 2 pontos baixos e uma diminuição, agora eu vou usar um ponto baixo e uma diminuição na próxima carreira. Então, nessa carreira aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição, e repetir por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui um ponto baixo, ó, um ponto baixo entre as diminuições. E agora, na próxima carreira, nós vamos repetir. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Então, é só repetir novamente um ponto baixo e uma diminuição até a gente dar a volta e chegar no nosso marcador. Fazendo aqui o último ponto. Última diminuição desta carreira. Aí, nesse momento aqui, você verifica se precisar encher mais um pouquinho. Eu vou colocar mais um pouquinho aqui. Um pouquinho, bem pouquinho mesmo. E aqui a gente já pode fechar com um anel mágico falso. Eu acho que eu cortei o fio muito pequeno aqui, mas você pode cortar o fio maiorzinho um pouco para facilitar o trabalho. Mas aqui já dá pra gente fechar com o anel mágico falso. Ou anel mágico invertido, né? Eu não sei como que você chama. Ó, então aqui nós vamos inserir a agulha em zigue-zague, só pegando a alcinha de trás. Ó, então eu inseri a agulha pra lá. Então eu volto na direção contrária. Só pegando a alcinha de fora, né? Uma alcinha só, a alcinha da frente. Vou daqui pra lá, vou de lá pra cá, e assim eu faço em todos os pontos, tá? Nas alcinhas de todos os pontos. Até chegar no final. E aí, chegou no final, é só a gente puxar com jeitinho e devagar, que ele fecha, né? Ele simplesmente fecha e o acabamento fica uma maravilha.
Agora é só a gente esconder os fios. Ó, escondendo o fio. Nozinho. E base pronta. Agora, nós vamos fazer a sainha aqui da nossa ursinha. Pra fazer a saia, eu vou usar esse tom de roxo aqui. Ele é o 6614, mas você pode usar o tom que você quiser, tá? Você pode variar aí da cor que você achar que fica melhor, ou da cor do pedido da sua cliente, ou do jeito que a sua criatividade mandar. Ó, e aqui nós vamos emendar. Geralmente eu não gosto de emendar o fio na emenda anterior, justamente porque a ideia é disfarçar essa emenda, tá? Então, eu vou começar aqui um pouquinho antes da emenda, tá? Uns 2 pontos, 3 pontos antes da emenda. E nós vamos emendar o nosso fio roxo aqui. Ó, então, prendemos o nosso fio e nós vamos fazer aqui 3 correntes, porque a nossa sainha vai ser uma carreira de ponto alto. Então, nós vamos dar a volta e nós vamos fazer 2 pontos altos em cada uma das alcinhas. Então, em cada uma dessas alcinhas aqui, nós vamos fazer 2 pontos altos e repetir isso por toda a volta. Então, uma alcinha, 2 pontos altos em cada uma das alcinhas. Finalizada aqui a nossa carreirinha, então, demos a volta aí com 2 pontos altos em cada corrente de base, né, em cada alcinha de base que a gente tinha deixado. Agora, aqui a gente vai emendar com um ponto baixíssimo, tá? Então, eu peguei aqui, ó, no primeiro ponto, tá, que a gente fez as correntes, e aí eu vou emendar no primeiro ponto. Agora, eu vou fazer uma carreirinha aqui de acabamento, e eu resolvi fazer um ponto caranguejo, tá? Então, eu vou fazer uma corrente, mas você pode fazer aqui o ponto que você quiser, tá? Então, fica a seu critério. Então, o ponto caranguejo, ó, pra começar, eu fiz aqui uma corrente, e ao invés da gente crochetar pra cá, que seria o lado normal, a gente vai crochetar ao contrário, né? Por isso que ele é chamado de ponto caranguejo, ele é ao contrário. Então, aqui, ó, nós vamos, nessa alcinha aqui, nós já vamos inserir a agulha diretamente no ponto de trás, vamos puxar aqui o nosso fio e fazer um ponto baixo. Vamos repetir o mesmo processo no ponto de trás, ó, então, peguei no ponto de trás e vou fazer um ponto baixo. E aí, novamente, a minha agulha eu vou inserir no ponto de trás, vou pegar o fio e vou fazer um ponto baixo. Novamente, inserir no ponto de trás, ó, vou puxar o meu fio, né, vou passar por cima aqui e fazer um ponto baixo. E assim, ele vai ficando um torcidinho, bem bacana aqui na barra, tá? Então, eu vou repetir isso por toda a volta, e assim que eu terminar, eu vou arrematar aqui e vou esconder o fio. Terminado aqui a nossa sainha, então ela ficou com esse detalhezinho aqui, torcidinho na barra, tá? Lembrando que você pode fazer o acabamento que você quiser. Eu já arrematei, já escondi o fio, então a nossa basezinha já está pronta. Agora, a próxima peça que nós vamos fazer é a orelhinha, tá? Eu já fiz a minha primeira orelhinha. Nós vamos começar aqui com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, a gente dobra o fio aqui, faz o nosso anel e nós vamos prender e fazer 6 pontos baixos aqui dentro do nosso anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar, vamos marcar aqui o nosso último ponto. Segunda carreira são 6 aumentos. Então, em cada ponto de base, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, primeiro aumento, segundo aumento, no próximo ponto, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e aqui por último
o 6º aumento. Vamos puxar bem aqui para ficar bem fechadinho aqui a parte do centro. E agora, na próxima carreira, um ponto baixo e um aumento. Então, um ponto baixo, um aumento, e nós vamos repetir por toda a volta. Um ponto baixo, um aumento, e no final dessa carreira aqui, nós teremos 18 pontos baixos, tá? Então, aqui, sem segredo nenhum, é só ir repetindo um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Já estou finalizando aqui a carreira, ó, um ponto baixo. E aqui, por último, um aumento. E carreirinha finalizada com um ponto baixo entre os aumentos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. É um pouquinho diferente, né, do padrão que a gente conhece. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, um aumento. E aí, nós vamos repetir esses 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. 2, 3, 4, 5, um aumento. E aqui, por último, 1, 2, 3, 4, 5, e aqui no último ponto, um aumento. Então, fizemos aqui essa carreira com 5 pontos baixos entre os aumentos e um total de 21 pontos baixos. Na próxima carreira, é uma carreira de diminuição. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, nós vamos fazer o inverso da que a gente fez agora. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. E repetir. 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma diminuição. E por último, 1, 2, 3, 4, 5, mais uma vez, uma diminuição. Então, voltamos aqui para 18 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos repetir mais 2 vezes. 1, 2, 3, 4, uma diminuição. E novamente. 1, 2, 3, 4 e, por último, uma diminuição. Então, fechamos aqui com 15 pontos baixos nessa carreira. A última carreira é uma carreira de ponto sobre ponto. Então, nós vamos fazer aqui 15 pontos baixos. Então, é só fazer a carreira reta, sem aumento e sem diminuições, com 15 pontos baixos. Então, a gente vai fazendo ponto sobre ponto, até chegar no final, né, no nosso marcador. Chegamos aqui no marcador, vamos tirar, fazer o último ponto baixo da carreira e aqui, pra gente finalizar, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Agora é só deixar o fio um pouquinho mais longo para poder costurar. E agora aqui, a gente dá o nosso nozinho para poder fazer o arremate. Ó, está pronta a nossa orelhinha, tá? Então, a segunda peça, ela é feita igualzinha à primeira. Então, nossas orelhinhas já estão prontas. Agora, nós vamos fazer a perninha, né? A patinha aqui do nosso ursinho. Então, vamos lá. Mesmo fio, tá? O fio bege. E aqui nós vamos começar com 6 pontos baixos no anel mágico. Então, fiz aqui o anel mágico, 1, 2, 3, 4,
5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui no anel mágico. Vou fechar o anel, vou marcar aqui o último ponto. Próxima carreira, aumentos, tá? Então, nós vamos fazer um aumento em cada ponto baixo. Então, aqui no primeiro ponto baixo da carreira anterior, a gente faz 2 pontos baixos, então, primeiro aumento. No próximo ponto, mais 2 pontos baixos, equivalente ao segundo aumento. Aqui, terceiro aumento, depois, quarto aumento, depois, quinto aumento e, por último, aqui, sexto aumento. Vamos puxar para fechar bem aqui o nosso anel mágico. E vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira é um ponto baixo e um aumento. Então, é só repetir um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Tá? Então, nós vamos fazendo. No final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, é só a gente ir fazendo um ponto baixo e um aumento até a gente chegar na nossa marcação. Um ponto baixo, chegando na marcação, um aumento. Então, fechamos aqui com 18 pontos baixos. Próxima carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. E fechar a carreira com 24 pontos baixos. Então, são 2 pontos baixos e um aumento. E, novamente, 1, 2 pontos baixos, um aumento. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui 2 pontos baixos entre os aumentos. E agora, nós vamos fazer 2 carreirinhas, tá? Então, são 2 carreiras de ponto sobre ponto com 24 pontos baixos. Ó, então, eu tô fazendo aqui, eu passei por cima do aumento, tá? Então, sem aumento e sem diminuições, 2 carreiras com 24 pontos baixos. Feitas as nossas 2 carreirinhas aqui de ponto sobre ponto, e agora nós vamos para a próxima carreira. Na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo, aliás, 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, são 2 pontos baixos e, escapou, e uma diminuição. No final da carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, são 2 pontos baixos e uma diminuição, e nós vamos seguir esse padrão por toda a volta. Carreira finalizada. Então, fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 4 diminuições sucessivas, tá? Uma atrás da outra. Então, aqui, a gente já começa o primeiro ponto com uma diminuição. Primeira diminuição, o segundo ponto com uma segunda diminuição, depois, novamente, mais uma diminuição, e, por último, a quarta diminuição. Então, fizemos aqui 4 diminuições, e agora a gente vai fechar com pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui por último 10 pontos baixos. Então, carreirinha finalizada, fizemos 4 diminuições e depois 10 pontos baixos para fazer a voltinha aqui da perninha do nosso urso. Na próxima carreira, nós vamos fazer 2 diminuições sucessivas, tá? Então, a gente vai começar com uma diminuição, ó, então, logo aqui no primeiro ponto, é uma diminuição. E no segundo ponto, também, ó, então, são 2 diminuições sucessivas. E agora, a gente termina com pontos baixos. Então, são 10 pontos baixos novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e aqui por último 10 pontos baixos.
Então, fechamos. Nessa segunda carreirinha aqui de diminuições, fizemos 2 diminuições aqui na frente e 10 pontos baixos. Então, fechamos a nossa carreirinha com 12 pontos baixos. Agora, a gente faz 3 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, são 3 carreirinhas aqui com 12 pontos baixos cada carreira, sem aumento e sem diminuições, tá? Então, são 3 carreirinhas. Carreirinhas finalizadas. Então, fizemos 1, 2, 3 carreirinhas. Agora, para finalizar, nós vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora, cortar o fio um pouquinho maior para a gente costurar depois. E agora aqui, é só a gente colocar o enchimento. É importante que o enchimento a gente coloque só nessa parte aqui do pezinho, tá? E a gente deixa essa parte aqui que sobe a perninha sem encher, tá? Igual eu fiz aqui nessa, tá vendo? Que o enchimento tá lá no fundo. Então, pra ficar, né, justamente ele mais sem enchimento aqui, pra gente poder costurar embaixo e ele ficar certinho. Então, nós temos aqui o corpinho pronto, as orelhinhas prontas e os pezinhos prontos. Agora, nós vamos fazer os bracinhos, tá? E os bracinhos aqui nós vamos ter que fazer algumas trocas de cores, mas é bem tranquilo, tá? Nós vamos começar aqui na ponta com a cor bege. Então, o mesmo tom de pele que a gente já estava usando, a gente começa aqui com um anel mágico e 6 pontos baixos no anel mágico. Então, fizemos aqui 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos puxar aqui o nosso fio. Vamos marcar o último ponto e na próxima carreira, vamos fazer 6 aumentos. Então, primeiro aumento, segundo aumento. Eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque é do mesmo jeito que nós fizemos as outras peças, tá? Então, é um aumento em cada ponto de base. No final dessa carreira aqui, nós teremos 12 pontos baixos. Ó, então, aqui, o 6º aumento. Vamos puxar o nosso anel mágico para fechar aqui o centro e ele ficar bem fechadinho. E agora, na próxima carreira, são 5 pontos baixos e um aumento. Aqui já é um pouquinho diferente, né? Então, são 5 pontos baixos e um aumento. E a gente vai repetir. 1, 2, 3... 4, 5 pontos baixos, um aumento. E repetir. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no último ponto, um aumento. Então, ficamos aqui com um total de 14 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a próxima carreira de ponto sobre ponto. Então, a próxima carreira é a carreira com 14 pontos baixos. 1, 2 e aqui por último 14. Agora, nós vamos efetuar a primeira troca de cores. Ó, igual essa daqui, a gente vai trocar aqui pro mesmo tomzinho de lilás violeta da saia, tá? Então, nós vamos fazer aqui 2 pontos baixíssimos pra gente efetuar a troca de cores, tá? Se você não faz a troca de cores dessa maneira, você pode trocar do jeito que você achar melhor, tá? Mas essa aqui é a maneira que eu achei que fica mais escondida, né? Mais disfarçadinho aqui a troca de cores. Então, aqui, já estou com o fio lilás. Nós vamos inserir a nossa agulha só na alcinha de trás do primeiro ponto baixíssimo. Vamos prender o nosso fio. Agora, a gente insere nos 2 e faz o primeiro ponto. No segundo ponto baixíssimo, a gente faz o nosso segundo ponto baixo. E essa carreira aqui é também uma carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, é só a gente fazer aí novamente 14 pontos baixos, mas dessa vez com o fio roxo, tá? Então, é só dar a volta ponto sobre ponto. E aqui, o último ponto dessa carreira. Então, fechamos aqui com os nossos 14 pontos baixos.
A nossa próxima carreira é uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, primeira diminuição, e nós vamos repetir. 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma diminuição. Agora aqui nós vamos trocar de fio novamente, tá? Então, nós vamos fazer mais 2 pontos baixíssimos aqui nos próximos pontos, pra gente poder efetuar a troca de cores novamente. Aqui, pra gente efetuar a troca de cores, eu já tô usando aqui a mesma cor que eu usei aqui na roupinha, tá? Então, eu tô de off-white aqui. Então, vamos prender do mesmo jeito que nós fizemos. Prende o fio na alcinha de trás, passa a agulha pelas duas alcinhas e faz um ponto baixo, né? O primeiro ponto baixo da carreira. No segundo ponto, mais um ponto baixo. E agora aqui, nós vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. Então, aqui são 3 carreirinhas, tá? Em off-white, ó, 3 carreirinhas de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos cada carreira. Então, eu vou subir as minhas 3 carreiras aqui e já volto pra gente continuar. Feitas aqui as nossas 3 carreirinhas, 1, 2, 3 carreiras de ponto sobre ponto com 12 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer uma carreira de diminuições. São 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e aqui uma diminuição. E novamente, 1, 2, 3, 4, sobraram aqui 2 pontos e a gente faz a última diminuição dessa carreira e a última diminuição da peça também. Vamos fazer aqui no próximo ponto um ponto baixíssimo. E nós vamos deixar o fiozinho um pouco mais longo pra gente poder costurar depois. Ó, então, aqui a quantidade de enchimento também, a gente não pode colocar muito, porque senão ela vai ficar com os bracinhos muito armados, tá? Então, eu coloquei aqui enchimento até essa faixinha roxa. E eu vou fazer a mesma coisa, né, no segundo bracinho. E aí, você sempre observa se os dois, né, as duas pecinhas estão enchidas de modo igualitário, tá? Para que não fique uma mais cheia que a outra, uma maior que a outra. Agora, nós vamos fazer mais uma pecinha, que é o focinho. E aqui nós vamos fazer com fio off-white também. E nós vamos começar aqui com o anel mágico e 6 pontos baixos no nosso anel mágico. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, são 12 pontos baixos no final da carreira. Então, eu fiz ali primeiro aumento, esse aqui, segundo aumento, terceiro aumento, quarto aumento, quinto aumento e aqui por último o sexto aumento. Agora a gente puxa muito bem aqui para fechar esse miolinho aqui do nosso anel mágico. E agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, é ponto sobre ponto. Então, é uma carreirinha com 12 pontos baixos. Então, essa daqui não tem muito segredo, não. Só fazer ponto sobre ponto até chegar lá no nosso marcador. Chegando aqui no final, último ponto. Esse é o último ponto da carreira e o último ponto da nossa pecinha. Ela ficou virada pro lado contrário, a gente desvira. E agora aqui a gente faz um ponto baixíssimo aqui, só pra finalizar e fechar a nossa peça. Vou fazer 2, para ele ficar um pouco mais firme.
E agora aqui a gente corta o fio, deixando ele um pouquinho mais longo para poder costurar. E esse é o nosso focinho, né? O focinho do nosso ursinho. Agora, mais uma pecinha, né? Vamos fazer a última pecinha que falta pra gente começar aqui o processo de montagem, que é a cauda. Mesma coisa, 6 pontos baixos no anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos puxar, marcar aqui o último ponto. Segunda carreira, mesmo jeito, 6 aumentos. Então, vamos lá, o primeiro aumento, o 6º aumento. Próxima carreira, nós vamos fazer um aumento, mais uma carreira de aumento. Um ponto baixo e um aumento. Então, é só seguir esse mesmo padrão. Um ponto baixo e um aumento por toda a volta. E no final, nós teremos 18 pontos baixos. Um ponto baixo, um aumento. E vamos que vamos. Um ponto baixo, um aumento. Ó, então, finalizamos aqui a nossa terceira carreira. A nossa próxima carreira, nós vamos fazer uma de diminuições. É um ponto baixo e uma diminuição. Nós vamos fazer o inverso da que nós fizemos agora. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Um ponto baixo, uma diminuição. Opa, o meu escapou. Uma diminuição. E aí, repetir. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. Cheguei aqui no final, fiz a última diminuição aqui. E agora, vamos fazer 2 pontos baixíssimos aqui. Um só já é suficiente, mas eu fiz 2. Então, aqui está pronta a nossa cauda, né? Bem pequenininha. E agora, a gente deixa o fio um pouquinho mais longo também, pra gente poder costurar. E agora, vamos para a próxima etapa, que é dar vida ao nosso amigurumi, né? Que é a parte que eu particularmente mais gosto, que é a parte de montagem. Nós vamos alfinetar e costurar primeiro aqui as orelhinhas. Então, aqui, as orelhinhas, nós vamos colocá-las aqui no topo da cabeça. Ó, tá vendo aqui na região do topo da cabeça. E nós vamos colocá-la mais ou menos assim, ó. O meio do olho vai mais ou menos, né, ficar no meio da orelhinha. Então, a gente vai por aqui. Contando aqui de cima, deixa eu pegar a agulha para facilitar, ó. Primeira, segunda, tá? Então, na segunda carreira, a partir da carreira do centro, tá? Contando daqui. Acho que ela ficou um pouquinho para trás. Aqui a ponta. Ó, e aí, a gente posiciona a outra do mesmo jeito. Gente, isso aqui é tentativa e erro, tá? A gente vai fazendo e alfinetando. Por isso que a gente já não costura direto, porque nessa parte aqui a gente precisa alfinetar, a gente olha se tá certo, se tá retinho, se não tiver a gente tira, alfineta de novo. Aqui. E a gente alfineta aqui na parte de baixo. Dá uma olhada aqui pra ver se tá retinho. 1, 2, 3, no quarto ponto a partir do olho. 1, 2, 3, no quarto ponto a partir do olho. Aí, a gente observa aqui a altura, ó, então tá na mesma altura aqui. Então, é isso, elas estão certinhas. Se a gente olhar de cima aqui, essa tá na segunda carreira e essa também. E se a gente olhar aqui na lateral, ó, parece que tem a mesma quantidade de pontos, ó, aqui entre a orelha e o olho, tá? Então, se atentem para isso também. E agora, é só costurar. Para costurar também não tem segredo, não. Então, tem duas formas de costurar. Ou você costura essa parte aqui, dá a volta e costura a outra. Eu gosto de costurar as duas partes juntas, que você já faz um serviço só. Então, aqui, a gente prende o fio. E aqui, nós vamos passar direto, tá? Nós vamos pegar
as 4 alcinhas, ó, tá vendo que eu atravessei? Ó, eu peguei as 4 alcinhas da orelha de uma vez só. Atravessei e agora eu faço o quê? Prendo no corpo, voltando pro lado de cá. Ó, prendi no corpo, voltei pro lado de cá. E aqui novamente, vou passar a agulha de novo nas 4 alcinhas, ó, atravessando pro outro lado. Atravessei, lembrando de puxar bem, né, não para arrebentar o fio, mas puxar bem firme para a costura sumir no meio dos pontos e ficar bem disfarçadinho. E eu vou repetindo isso, né, atravessando para lá e prendendo na cabeça, de volta pro outro lado, em todos os pontos, tá? Até eu chegar no final da orelha. Então, eu faço isso, né, em todos os pontinhos até chegar aqui e faço a mesma coisa na outra orelha também. Costuradinho aqui a primeira orelhinha. E aí, eu vou sair com o fio aqui na parte de trás, tá? E aí, eu vou costurar a outra, vou sair também aqui na parte de trás e depois a gente só dá um nozinho e some com ele, né, dentro da peça. Costurei a segunda orelhinha também, trouxe os 2 fios pra cá. Esse aqui já é o segundo nozinho que eu dei, tá? Então, dá 2 nozinhos aqui. E agora, a gente esconde, né, esse fio dentro da peça, para ele ficar bem escondidinho e imperceptível. A gente puxa aqui. E orelhinhas costuradas. Agora nós vamos emendar aqui o focinho, tá? Então, eu não coloquei enchimento ainda, eu alfinetei o focinho aqui. Ó, e eu peguei como base essa carreira aqui abaixo dos olhos, tá vendo? Então, eu coloquei o focinho bem nessa carreirinha aqui, no meio, né, que passa aqui na base dos olhinhos. E alfinetei, tá? Eu coloquei a emenda aqui pra baixo e aí a gente vai prendendo, né, de modo circular, e quando sobrar um pedacinho aqui, a gente coloca o enchimento. Então, aqui também não tem segredo não, é só a gente ir colocando, prendendo o focinho, com muito cuidado para ele não sair do lugar, prendendo no corpo e passando pelos pontos do focinho, tá? E a gente vai fazendo isso de modo circular, verificando se não tá ficando torto. Nessa parte aqui, só tá faltando um pedacinho aqui do focinho, tá? E é nesse momento que a gente coloca aqui um pouquinho só de enchimento, tá? Pra não ficar muita coisa também. E só pro focinho não afundar. Quando a gente estiver costurando, né, o narizinho aqui, estiver bordando o narizinho. Ou, né, caso isso aqui, como vai ser uma peça infantil, né, quando a criança apertar o narizinho dele, o nariz não afundar. Então, é só uma pequena quantidade mesmo, e agora a gente termina de prender o nosso focinho. Agora, nós vamos colocar os nossos bracinhos e o nosso ursinho, a nossa ursinha, já vai tomando forma. Ó, então aqui a gente coloca, né, emenda pro ladinho de dentro. E aqui a gente vai fixar o bracinho na lateral, tá? Então aqui a gente pode pegar aqui a base da orelha e na carreira de baixo do pescoço. Ó, então nós vamos deixar a carreira do pescoço livre. E na segunda carreira,
ó, imediatamente aqui na segunda carreira, na altura da segunda carreira do corpinho, a gente alfineta os bracinhos. Do outro lado também a mesma coisa, tá? Tomando cuidado pra gente colocar a parte da emenda pra baixo, pra ficar bem disfarçadinho. E aqui a mesma coisa. E lembrando que é nesse momento aqui que a gente precisa tomar muito cuidado pro nosso amigurumi não ficar torto. Porque aqui é o momento dele ficar torto, tá? Se a gente não posicionar os bracinhos corretamente, ele vai ficar torto. Alfinetados aqui os dois bracinhos, agora é só costurar. E a costura ela vai funcionar semelhante à das orelhas. Então, nós já vamos costurar os dois lados do bracinho ao mesmo tempo. Tá? Então, aqui não tem segredo também, né? Só tomar cuidado para não sair do ponto que a gente alfinetou. Vou chegar bem pertinho para mostrar para vocês, ó. Eu peguei todas as alcinhas. Então, a gente precisa cuidar para todos os pontos aqui do bracinho, a gente pegar as 4 alcinhas e prender no corpo. Tá? E a gente vai fazer isso nos dois bracinhos em todos os pontos. Bracinhos fixados, tá? Então, estão os dois aqui certinhos. E agora, a gente vai colocar os pezinhos, tá? Os pezinhos, a gente vai costurá-los aqui na base do corpo, tá? Então, é aqui nessa parte de baixo. E aí, a gente precisa observar aqui na frente, porque é um ursinho que vai sentado, né? Então, a gente precisa observar para que os pezinhos, eles fiquem bem agradáveis aqui na frente do corpo. Então, a gente precisa posicioná-los aqui de um jeito, né, que ficará agradável aqui quando ele ficar sentadinho. Então, assim, nem muito junto, ó, nem muito junto, nem muito solto, tá? Encontra um meio termo em cima disso. E cuidado para não ficar torto, porque senão, né, o acabamento não fica muito bom. Então, aqui é meio no olhômetro mesmo, né? Só cuidar para não ficar torto. Ó, eu coloquei aqui mais ou menos na primeira, segunda, na terceira carreira do corpo, tá vendo? Então, eu vou alfinetar esse aqui. E vamos alfinetar o outro. O outro eu vou colocar mais ou menos um dedo de distância. E aí, a mesma coisa, mais ou menos no terceiro ponto. Então, eu acho que é isso. Depois que a gente colocar o rabinho aqui atrás, ele vai dar uma estabilizada e parar sentadinho, ó. Então, vai ficar assim. Então, agora é só costurar, observa se tá reto em relação às orelhas. E agora é só costurar. Perninhas fixadas, tá? Então, já tá costuradinha aqui as perninhas. Agora, nós vamos fixar e costurar a cauda aqui na parte de trás. Então, a cauda é essa aqui. Eu já coloquei um pouquinho de enchimento aqui nela. E nós vamos fixar aqui na parte de trás, bem próxima, bem rente aqui ao vestido, tá? Então, para quando a gente colocá-lo sentadinho, ele ficar sentadinho. Então, a gente verifica o meio certinho aqui, tá? Em relação à cabeça, em relação às perninhas aqui também. E bem rente, tá? Bem pegando a primeira carreirinha ali do vestido. Então, aqui a gente alfineta e agora é só a gente costurar. Ó, ela ficou alfinetadinha, tá vendo que ela tá bem rente aqui, ó. Essa primeira carreira da cauda aqui tá bem rente ao vestido, né? A sainha da nossa ursinha. E agora é só costurar também. A cauda aqui da nossa ursinha já está fixada, ela ficou assim, bem na base do vestido mesmo. E agora, quando a gente coloca ela sentadinha, ela fica sentadinha, ó. Então, agora a gente vai passar aqui pra fazer o acabamento aqui no rostinho. Peguei um fio preto, tá? Esse fio preto que eu tô usando aqui é o fio Charme, tá? Ele é um pouquinho mais fino do que o amigurumi, mas, né, se você tiver só o amigurumi, pode usar o amigurumi sem problemas. Então, aqui nós vamos fazer primeiro os cílios, tá? Então, os cílios eu vou inserir aqui num ponto aleatório, tá? Eu vou inserir aqui na parte de cima. E aqui nós vamos sair do ladinho aqui do olho. A gente puxa um pouquinho de volta.
E aqui a gente vai fazer os cílios, né? Então, eu peguei aqui bem na lateralzinha do olho e vou subir mais ou menos um ponto pra cima. Os cílios, né? Quanto mais rente a gente conseguir inserir o fio do olhinho, mais delicadinho vai ficar, né? Mais perfeitinho vai ficar o nosso cílio, tá? Então, geralmente eu faço 3, né? Mas você pode fazer aí quantos você achar necessário. Eu acho que 3 já é suficiente. E sempre seguindo o mesmo padrão, né? Eu vou subir, nesse caso aqui, ó, eu peguei bem na base do olhinho, eu vou subir no meio desse segundo ponto. E aí, o terceiro cílio, a mesma coisa. Eu pego bem na base do olhinho, tá vendo? Eu peguei bem rentinho ao olho. E esses fios que saem aqui, ó, do enchimento, depois a gente tira, tá? E vai cortando e tira todos eles depois que a gente acabar. Ou se você preferir, né, pode fazer como eu tô fazendo aqui agora. À medida que a gente já for construindo o cílio, a gente já vai tirando pra facilitar o trabalho e não ficar nada pra depois. Ó, e esse aqui é o nosso último cílio. E aí, a gente passa lá pro outro lado e lá no outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Saindo aqui desse último cílio, nós já vamos aqui pra cima pra gente fazer a sobrancelha. Então, aqui, pra fazer a sobrancelha da nossa ursinha aqui, nós vamos pegar mais ou menos 2 pontinhos aqui, ó, pra fora do olho. E aqui a gente começa, ó, na carreira, em cima do olho. E aí, a gente vai na diagonal aqui, 1, 2, 3, 4 pontos. E aqui a gente vai pegar uma carreira acima. Eu vou subir mais uma aqui, peraí. Ó, aqui eu vou subir mais uma, tá? Então, são 2 carreirinhas. Ó, eu vou nessa carreirinha aqui do cílio, eu vou sair aqui na carreira de cima. E aqui, pra fazer a sobrancelha, nós vamos pegar aqui na base do olhinho, né? Nós vamos inserir a nossa agulha aqui na carreira acima, pra que ela fique na parte de baixo, na carreira de baixo, e na parte de cima, na carreira de cima. E aí, eu faço a mesma coisa lá do outro lado. Ó, então, eu vou pegar mais ou menos o canto interno do olho. Na mesma carreira que nós estávamos, eu desci uma, deixa eu subir aqui de novo. Ó, então, estamos aqui, ó, a parte de cima da sobrancelha na mesma carreira. E aqui a parte de baixo, a gente vai descer uma. Então, a gente pega aqui mais ou menos no último cílio. E a gente desce uma carreira. E aqui eu já saio nesse ponto aqui onde eu iniciei. Ó, e ficou a sobrancelha assim. E nós vamos agora amarrar e arrematar. Ó, aqui eu marquei um triângulozinho pra fazer o bordado do focinho, né? Pra bordar o focinho. E aqui é meio no olhômetro mesmo, tá? Então, é só assim, na dedução de fazer um triângulo certinho. Ó, então aqui eu marquei. O triângulo, ele é feito não é na frente do focinho, não. É em cima do focinho, tá? Então, o narizinho dele, ele fica um pouco mais pra cima. Então, aqui agora, depois que está marcado, a gente só vai começar a fazer o bordado do focinho. Então, vamos lá. Eu vou inserir o meu fio aqui num ponto aleatório e vou sair aqui na marcação de baixo, tá? No alfinete aqui de baixo. E aqui a gente observa, né? Depois que a gente cobrir com o preto, se tá ficando certinho, se o triângulo ficou certinho, se não ficou, a gente refaz. Porque aqui, como os pontos, eles não são uniformes, né? Digamos assim, pode ser que o triângulo ele não fica completamente retinho. E, como eu falei, né, o acabamento do amigurumi, nessas partes assim, de fazer cílio, de fazer sobrancelha, é a parte que vai definir o acabamento e a qualidade do seu amigurumi. Então, se ficar torto, a gente precisa refazer. Agora aqui, a gente fecha o nosso triângulo. Fechamos aqui o nosso triângulo. E agora é só
preencher. Bordado aqui o focinho, já saí aqui na parte de baixo. E agora aqui a gente só puxa o fiozinho e põe ele retinho aqui pra baixo. E aqui a gente já vai sair na lateral, ó, na diagonal. E a gente vai fazer como se fosse um sorrisinho aqui, uma boquinha. Pra ficar bem simpática a nossa ursinha. Ó, então saímos aqui. E aí a gente volta pro ponto inicial. E a gente sai na diagonal do outro lado. Ó, observe que aqui, ó, eles estão na mesma altura, tá? E aqui a gente já pode sair aonde a gente entrou, lá no ponto inicial. Finalizado aqui, então, o nosso focinho. Já tirei a maior parte aqui dos fiozinhos, né, que sai aqui do enchimento. E agora, nós vamos colocar aqui o acabamento, né? Eu vou colocar aqui esse lacinho, tá? Mas você pode colocar uma florzinha, você pode colocar o que você quiser. Já tem vídeo desse lacinho aqui no canal. Eu vou deixar no izinho aqui em cima do vídeo, tá? Vou deixar linkado aqui no card. Então, eu vou colocar ele bem aqui na base da orelha. E agora aqui a última parte, vou colocar a etiqueta. Eu vou colocar ela bem aqui na parte de trás. Bem rente aqui a sainha. Está pronta a nossa ursinha. Olha que coisinha mais fofinha e delicada, rapidinha de fazer. E dá pra você presentear, dá pra você fazer aquele amigurumi rápido, pra fazer várias, pra vender, pra deixar à disposição em alguma feira, em algum lugar. Então é isso, gente. Se você gostou dessa peça, já deixa o seu like aqui, compartilha com as amigas. Como ficou a sua ursinha? Você gostou de executar essa peça? Deixa aqui nos comentários embaixo que eu vou adorar saber se você gostou. E se você quiser me mostrar o resultado, me marca lá no Instagram. Eu sempre adoro ver todos os resultados, todas as modificações que as artesãs fazem, né, com as peças aqui do canal. Muito obrigada por terem assistido até aqui e tchau, crocheteiras e crocheteiros também!